Seja bem-vinda a mais um programa Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo, a vestir de fato aquele estilo que só você tem aí. Com foco no que você deseja, sem ficar seguindo regra aleatória que você nem sabe de onde está vindo, que é a história do peixe da assadeira que eu falo lá na aula 1 da semana. Você tem estilo, para você que está acompanhando. Hoje, inclusive, a gente vai falar sobre mitos, sobre algumas coisas que são constantemente reproduzidas. Quem me acompanha sabe que eu adoro essas regras, que a maioria não tem o menor fundamento. Muito bem, como esse assunto sempre rende, eu abri uma caixinha lá nos meus stories ontem, perguntando que regra você queria saber, se era verdade mesmo, ou que regra você seguia ainda e, enfim, você não conseguia se desfazer dela. Eu listei algumas dessas regras aqui pra gente poder conversar hoje. Dá um alô aí nos comentários, já vi que a Cristina tá por aqui. Deixa eu ver quem tá por aí, como vocês estão nesse sábado, antes da gente começar a nossa conversa. Dá um golinho no meu pequeno balde de cappuccino para começar o dia. Antes da gente falar dos mitos específicos que vocês mandaram, olha, a Fernanda falando, primeira vez que eu consegui estar ao vivo, sou das terras árabes. Opa! Que bom que você conseguiu vir ao vivo, Fernanda, bem-vinda. Antes, eu quero dizer que ainda que algumas coisas sobre as quais a gente vai conversar hoje tenham algum sentido, algum fundamento, não é porque tem sentido que você tem que abraçar aquilo. O seu estilo sempre vem primeiro do que qualquer outra coisa, porque o resto é adaptável. Só que se você não trabalha a partir do seu estilo, se você trabalha a partir da regra, você não vai conseguir se entender, se reencontrar, se reconhecer naquilo que você está vestindo. Então é super importante que, assim, por mais que tenha algum argumento em algumas coisas que eu vou falar aqui, não é para você seguir cegamente, tá bom? Então, o seu estilo, ele é prioritário. E outra coisa que eu acho legal a gente pensar é a diferença entre poder tudo e precisar de tudo. Eu parto da premissa de que não existem regras, que o seu estilo vem antes. Ou seja, você pode o que você quiser, não tem polícia da moda, não tem certo e errado. Certo para mim é, você tem um estilo e um objetivo, você atinge esse objetivo. Errado para mim é, você tem um estilo e um objetivo e você não consegue atingir esses objetivos, ou você atinge um objetivo de comunicação, mas não traz o seu estilo dentro dessa comunicação. Isso é o que eu considero errado. Então, todo mundo pode absolutamente o que quiser. Qualquer das coisas que eu falo aqui, tendo ou não fundamento, você pode fazer. A questão é, nem todo mundo precisa fazer tudo, porque estilo também é filtro, estilo também é entender aquilo que faz sentido e adotar só o que faz sentido para você. Então você pode, você só tem que filtrar se você precisa. Outro ponto é que a moda, ela é um mecanismo. Como a gente já conversou em outro Vestir Intencional de umas 2 semanas atrás, esse tá no canal inclusive, a moda ela precisa tirar o sentido de algum lugar, ela precisa transformar uma coisa que estava aqui em uma coisa que é cafona, que é datada, que não funciona mais, enfim, ela vai reciclando, vai mudando, vai matando aquilo, vai tornando datado o que veio antes, para sustentar esse gosto pelo novo. Então, além de muitas das regras e coisas sobre moda que a gente escuta não terem fundamento, no que tange a moda especificamente, é importante entender que ela é extremamente mutável, porque a moda é mutável, a moda ela não é estática. Por princípio, ela vai mudando e ela vai se transformando. É por isso que, décadas atrás, uma das coisas que eu listei para falar aqui era, nossa, você não podia fazer diferente daquilo, e as pessoas se sentiam deslocadas, e hoje você olha para aquilo e não faz o menor sentido de se reproduzir aquela regra, porque a moda mudou. Então a gente tem que entender isso. Não é porque hoje uma coisa acontece de uma forma em relação às propostas de moda que vai ser assim por décadas a fio. Então é legal a gente pensar sobre isso também. Sim, eu vou começar a compartilhar a tela agora. Vou começar pela campeã aqui, que vocês me mandaram. Deixa eu só abrir umas imagens. Vamos lá. Campeã, assim, eu recebi umas 4 ou 5 caixas de coisas só com essa aqui. Pode usar dourado e prateado? Não consigo usar dourado e prateado, porque eu acho que não pode misturar. Ah, pode misturar o metal? Pode. Isso é uma das coisas que eu estava falando, que em algum momento da moda,
não se misturava. E aí, geralmente, quem pegou essa moda, acabou levando e passando por gerações. E às vezes uma pessoa que nem acompanha a moda continua reproduzindo um negócio que gerações atrás acreditava-se que podia ou não podia fazer. Então, assim, já caiu isso, já faz muito tempo. Mas não quer dizer que você precisa misturar os metais. Se você se sente mais confortável fazendo o conjuntinho, o parzinho, não tem o menor problema também. É importante a gente ter isso em mente. Outro ponto aqui sobre a questão dos metais é que depende de como você está colocando essa informação. Então, por exemplo, você pode trabalhar com elementos, que eu sempre falo aqui dos elementos de transição. Deixa eu pegar aqui um misturado dourado e prateado. Tinha um aqui. Por exemplo, aqui a gente tem 2 colares dourados e a gente tem um colar prata, nessa imagem que eu tô mostrando. Eu tô no YouTube para quem tá chegando agora, só consigo compartilhar a tela de lá, então vejam pelo YouTube. Aqui a gente tem o dourado, e aqui a gente tem o prata. E aí, o que eu chamo de elemento de transição? É uma informação que 2 peças diferentes têm em comum e que conecta uma com a outra. Essa informação pode ter entre 2 peças, por exemplo, aqui a gente tem 3 peças. A gente pode ter uma informação que conecte uma peça do meio, conecta 2 peças, ou a gente pode ter uma informação em comum entre só as 2 peças que você está coordenando. Você pode ter uma peça de transição, você pode ter um elemento. Então, o que é um elemento de transição aqui nessa imagem? Repara que a estrutura é muito parecida desse colar para esse colar. O que muda aqui é a cor. Então, é mais fácil da gente juntar esse colar com esse colar. Essas correntes, né? Essas gargantilhas. E aqui tem outro ponto interessante. Essa pedra, ela é uma pedra mais pro branco. Ela começa a conectar um pouco mais com o prateado. Então, mesmo que fossem só essas 2, essa pedra aqui já conectaria isso com isso. Então, o que a gente precisa pensar é, se você quer se sentir mais confortável na mistura, se você não se sente tão bem usando um crash ali das coisas, né, uma mistureba aleatória, procura um pontinho em comum entre essas peças, porque isso vai facilitar muito para você. E, cara, conta em muita coisa. Conta em colar, conta em anel, em pulseira. Conta, por exemplo, se você vai usar um colar dourado com um brinco prata, você pode ter uma pulseira conectando ou alguma coisa assim. Então, você trabalhar com elementos de transição pode te ajudar bastante. Agora, deixa eu pegar aqui uma outra imagem. Deixa eu ver se eu consigo abrir no meu Insta. Peraí. Não precisa ser só no metal quando a gente está falando sobre isso. Vou pegar um post mais recente aqui do meu Insta. Putz, que vai ficar meio zoado porque a tela tá virada. Eu vou ter que fazer isso, gente. Então, assim, o negócio é o seguinte. Eu sei que a tela... Olha, ela ficou até na vertical. Que bom, porque pra mim ela não fica. Ela tá horizontal. Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui. Acho que eu não consigo girar. Tá, mas vamos lá. Eu tenho aqui dourado nessa blusa e eu tenho prata aqui. O que é o elemento de transição nesse caso? Que eu tô juntando prata com dourado? O preto e o preto. Então, eu tenho pontinhos pretos nesse colar, eu tenho o preto nessa blusa e eu tenho o preto nessa blusa que tá misturada com dourado. Então, eu tenho uma informação em comum que conecta essas 2 que supostamente não seriam misturadas entre si. Mas eu vou ser bem sincera, nesse caso aqui, eu normalmente nem me importo, já usei, inclusive, sem necessariamente ter essa conexão, tô dando exemplo, porque por acaso eu fiz isso outro dia. Outra coisa que pode ser o elemento em comum, quando a gente está falando de dourado e prateado, pode ser, por exemplo, até a Vanessa está falando, eu sempre achei que o dourado não combinava comigo, até descobri que existem muitas variações de dourado e me apaixonei pelos mais envelhecidos. Pois é, outra coisa para a gente considerar não existe só um tipo de metal. Você tem um metal que é mais brilhoso, um metal que é mais escovado, um que tem a aparência mais envelhecida, que nem ela falou, tem o que, né, parece mais, por exemplo, dourado, um dourado mais amarelo, mais vivo. Então, se você tiver uma mesma característica entre peças diferentes, isso também pode ajudar a conectar. Por exemplo, no colar que eu tinha mostrado na outra imagem, a gente tinha um prata mais escuro, mais fechado. Esse aqui já é bem mais claro, mais aberto. Então, eu combinaria com mais facilidade esse aqui com um dourado que fosse mais aberto do que aquele prata com um dourado que fosse mais aberto, sem um elemento de transição. Se eu quisesse fazer essa mudança entre peças que são diferentes
entre si. Então, isso vale bastante para a questão do dourado e do prateado. A Lidiane está falando que ela é dessa geração, porém mistura bastante os metais. Ótimo. Mas é aquela história, gente, você tem que ver se faz sentido para você. Porque, como eu sempre falo aqui, nem todo mundo precisa usar acessório. E 2, a coordenação em si, ela também diz de um estilo. Pode ser que o seu padrão de estilo more justamente no conjuntinho. Então, você não precisa mais misturar. A moda hoje, inclusive, aliás, você não precisa mais combinar. A moda hoje, inclusive, tem muito mais mistura do que combinaçõezinhas, joguinhos e tal. Porém, se o que faz sentido para você é o conjuntinho, não tenha medo de usar também. Não é porque isso não tá mais na moda, no sentido de que não é mais a regra, que você tem que se privar disso. É importante que você analise o seu caso. Deixa eu ver aqui outra coisa que me mandaram. Bolsa e sapato da mesma cor, que segue a mesma linha. E aí, o que eu acho mais interessante dessas propostas, que são propostas mais antigas, porque também bolsa e sapato é a mesma coisa do acessório, já caiu. Você não precisa mais seguir dessa forma. Mas, se as coisas só podem ser usadas como conjuntinho, isso faz com que você tenha que ter muito mais coisas. Eu lembro quando eu era mais nova que essa regra da bolsa de sapato prevalecia, e era assim, você ia comprar um sapato diferente, você tinha que comprar uma bolsa já meio que junto com o sapato, porque não tá na moda, não tá na moda não, tem que misturar não, tem que... tá travado. Tem que combinar, porque, né, se não é feio, é errado você não combinar. E daí, sei lá, eu gosto de coisas diferentes, eu queria comprar um sapato vermelho, eu tinha que comprar uma bolsa vermelha para usar com o sapato. Então, assim, é bizarro isso, né? Porque é uma proposta que foi sendo carregada mesmo depois que ela já tinha caído, fazendo só com que a gente consumisse mais. Só que se a gente tem esse armário tão grande, a gente não se acha dentro do armário. Por quê? A gente fica nessa ideia de que tem muita coisa e não tem nada para usar. E aí acontece que eu falei outro dia, em alguma outra aula, sobre o medo de enjoar. Você continua repetindo exatamente aquelas coisas sempre. Você não acumula, você não acolhe as suas mudanças de humor, você não acolhe as suas mudanças de necessidades de comunicação, os seus objetivos, enfim. Essas coisas oscilam, o seu estilo não oscila, mas isso oscila. Isso precisa ser acomodado. Então, eu acho muito curioso quando essas propostas colam, mas isso aqui já caiu também faz tempo, faz décadas já, que já não é obrigatório misturar bolsa e sapato, mas eu sei que tem muita gente que tem receio em relação a isso. O que a gente pode pensar aqui, de novo, é a lógica do elemento de transição. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui. Inclusive, já tentaram fazer voltar o negócio do combinandinho, não emplacou muito bem, e você até acha, mas não é obrigatório. Deixa eu ver aqui, acho que essa imagem a gente pode usar como um exemplo. Olha só, aqui a gente tem uma bolsa preta e branca e a gente tem um calçado que é justamente vermelho. Só que você tem esse metal, você tem esse metal, você tem esse metal. Então o metal aqui acaba fazendo essa transição entre uma bolsa que tem cor e material diferente do que o calçado. Você pode preservar uma ideia de um tipo de calçado, você pode preservar uma ideia de formalidade, você pode ter só um detalhezinho. Por exemplo, quando as pessoas começaram a usar tênis, aqui a gente tem uma bolsa e um tênis que são diferentes, não são da mesma cor. Inclusive esses tênis aqui que são os mais polêmicos no momento, porque eles são ultra esportivos, os chamados daddy, né, ou ugly sneakers, as pessoas já chamam dessa forma, mas olha que interessante, a gente tem aqui o preto e a gente tem o preto na bolsa dela, e a bolsa dela também tem uns detalhes que ajudam a informalizar. Não é uma bolsa necessariamente informal, se a gente dá o zoom, mas ela tem alguns detalhes que ajudam a quebrar um pouco a seriedade dela, ou seja, esse detalhe aqui, o jeito como ela tá usando essas correntes, inclusive esse jeito de cruzar, que deixa mais informal. Então, isso aqui acaba fazendo a transição de uma bolsa de couro, que seria mais séria, mais tradicional, para um tênis ultra esportivo, ultra casual, diferentão e de moda. Então, é importante a gente pensar nessa transição. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui de bolsa e sapato, só para a gente finalizar este bloco.
Com preto também já peguei. Ó, vale para os estampados. Por exemplo, aqui ela tá com calçado de onça. Ela não precisaria de uma bolsa de onça também. Inclusive, algumas pessoas se sentiriam desconfortáveis de usar as duas coisas juntos. Então, você tem ali uma textura na bolsa que forma mais ou menos um desenho e você tem a estampa. E essas coisas acabam meio que se conectando e se conectam com as cores do look. Então, isso fica amarrado, apesar da diferença, por conta desse elemento que conecta as duas coisas. Aí, seguindo aqui na nossa lista, teve uma que chegou que eu achei interessante. Acho que essa tela já tá boa. Que é, saia godê para quem tem quadril avantajado? Pode. Gente, de novo, não tem polícia da moda. Poder, você pode. A questão é o que você quer. E aí, em relação ao quadril avantajado, vale aquilo que eu sempre falo aqui, como você se sente em relação a esse quadril avantajado. Porque tem gente que adora e quer ressaltar, tem gente que não gosta e quer direcionar o olhar para outro ponto. A primeira premissa, quando a gente está falando de coordenações, né, que fazem sentido, que não fazem certas ou erradas, para mim é para onde você quer direcionar o olhar. E aí você sempre vai trabalhar para levar informação para esse lugar e é mais fácil de usar até coisas que, de fato, se o quadril avantajado não for algo que você queira aumentar, a saia godê, ela tem volume, então isso vai direcionar a informação mais para baixo. Mas olha a diferença nessas imagens que eu separei aqui. A saia godê, ela traz mais informação para o quadril, mas a primeira coisa que a gente enxerga nessa imagem é a parte de cima. Mais colorida, inclusive tem essa linha mais fechada, essa linha, então a gente olha mais curta, a gente olha para cá primeiro, para depois ver todo esse volume da saia. Então, mesmo que isso aqui, de fato, possa, e não é uma regra, depende de N detalhes aqui, trazer um pouco mais de volume para a parte de baixo, aqui já está chamando a atenção mais para a parte de cima. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Parte de cima é mais clara, tem mais amplidão, tem o colar. Então, a gente olha para a parte de cima antes de olhar para a parte de baixo. Já aqui, a gente olha para essa estampa, então a gente olha para a parte de baixo dessa imagem primeiro. Então, não é a saia em si, é um conjunto de elementos que a gente tem que olhar. Agora, sobre se ela aumenta ou não, isso aqui é bastante debatível pelo seguinte. De fato, a gente tem mais volume nessa região. Porém, tem gente que fala que aumenta porque você está trazendo mais volume para cá, e tem gente que fala que não aumenta porque você traz um volume para cá que a pessoa que está vendo acha que o volume é da saia, não é do quadril necessariamente. Érica, quem que tá certo? Eu particularmente acho que tá todo mundo certo e tá todo mundo errado. Por quê? O que conta para mim, muito mais do que para onde tá olhando, se tem o volume ou não, se tá aumentando ou se tá escondendo o quadril, são os elementos. Então, por exemplo, a combinação que eu tava falando antes, outro ponto que conta é qual é a altura da cintura e de onde esse volume começa. É diferente uma saia que começa com o volume um pouco mais para baixo e de uma saia que já começa daqui e de uma saia que começa daqui. A gente vai fazer leituras diferentes de acordo com o caimento dessa saia. Outro ponto importante para se avaliar é essa altura aqui da barra. Se ela ficar mais para baixo, se ela ficar mais para cima, se ela parar, por exemplo, na altura do joelho e o joelho for o pedaço mais estreito do corpo, se for, por exemplo, aquele joelho, deixa eu apagar aqui, que a gente vê aqui o desenho, e aí isso aqui é o pedaço mais estreito, não vai fazer tanta diferença o volume, e aí vai ser criado o efeito que é dito de que o volume da saia vai camuflar o quadril, porque quem tá vendo vai achar que é o volume da saia. Então, tá certo e não tá esse mito, mas olhe para os outros elementos antes de qualquer outra coisa. Já vi que a Deviane chegou por aqui, bom dia. Antes de eu falar o próximo, deixa o seu like se essa live tá fazendo sentido para você. Encaminha para alguém, fala para acompanhar esse perfil, aquela sua amiga que não se veste, ela segue mito. Ela só pode sair de casa se ela estiver seguindo algum mito. Então encaminha, fala, segue aí esse perfil, vamos pensar melhor nessa relação com o seu estilo, que vai ser bacana. Eu sempre falo que aqui, assim, a pessoa se sentir melhor consigo, a gente tem um coletivo melhor também. Próxima coisa que eu sempre recebo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir o meu desenho. Minhas imagens para facilitar. Listra vertical emagrece. Essa é uma
que, assim, listra horizontal engorda, listra vertical emagrece. Não é assim que funciona. Também escutei muito isso. Isso é propagado em faculdade de moda, isso é propagado em curso de consultoria também, isso é propagado em livros, mas não é assim que funciona. Primeiro porque existe uma diferença entre a listra e a linha. Quando a gente está falando de estampa, não necessariamente o efeito da estampa é o mesmo do efeito de uma linha. E eu vou mostrar a diferença aqui na tela. Quem está no Insta, vem para o YouTube. E, de novo, a gente precisa lembrar que as roupas elas são um conjunto de elementos, ou seja, várias coisas podem criar linhas. Então, sim, a linha vertical ela pode alongar, mas você tem que prestar atenção para que pedaço do seu corpo você quer alongar. Porque se você, por exemplo, quer alongar o seu tronco, mas não quer alongar o seu quadril, e você simplesmente vai se enfiando em um monte de listra vertical, você vai intensificar a impressão de que o seu quadril é na proporção que faria com que você não quisesse alongá-lo e a parte de cima, assim. Então, assim, vai na manha nessa história de alongar absolutamente tudo. Eu sei que 99% das informações de moda que a gente consome são você precisa alongar e afinar, isso alonga e afina, alonga e afina, alonga e afina. Ninguém tem obrigação de parecer mais alta, ninguém tem obrigação de parecer mais magra. Corpos são diferentes, porque assim deveriam ser. Então, não precisa se prender a isso, mas eu entendo que em algum momento da vida a gente tenha esse desejo, porque isso é tão empurrado pra gente que é quase impossível escapar dessa vontade. Então, vamos pensar aqui nessa questão da linha e da listra. A listra é a estampa. E você está vendo como diferentes estampas, diferentes larguras de listras, diferentes contrastes produzem diferentes efeitos? Quando eu tenho essa listra mais grossa, o olhar ele corre muito mais horizontalmente, ou seja, ele pode expandir, ele pode alargar. Então, a listra vertical, nesse caso aqui, não vai necessariamente afinar e alongar. Então, tem que ver como ela está posicionada, porque aqui a gente tem da mesma cor, embaixo e em cima. Mas e se eu tampo? Você percebe a diferença? Agora, o que eu falo quando eu falo da linha vertical? Eu falo de qualquer linha que a gente tenha na roupa. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Meu filho. Isso é uma linha vertical. Isso pode ser uma linha vertical. Isso pode ser uma linha vertical. Então, não é a listra da estampa em si, é a linha de como está distribuído. E as linhas, elas são criadas por todos os elementos que a gente usa. Pode ser um abotoamento, pode ser um recorte, pode ser um zíper, pode ser uma sobreposição, pode ser um contraste de cor, pode ser absolutamente tudo. Então, mais do que a listra, é importante a gente pensar nas linhas da peça, em como isso está direcionado. Até porque se eu pegar aqui e mudar a cor dessa parte de cima, por exemplo, você percebe como a gente já vai ler essa calça de forma muito mais horizontal do que quando o branco conecta, porque a gente tem mais informação de branco aqui e acaba redirecionando o olhar. Então, não é só a estampa que você está usando, é como é essa estampa e como ela está posicionada. Olha lá, a Deviane falando, eu tenho quadril super largo, sempre segui essas regras toscas mesmo amando saia volumosa. Tá vendo? E aí você deixa uma parte do seu estilo de lado, provavelmente. Então, assim, primeiro o estilo, depois qualquer outra coisa. A Maristela falou que ama vestido saia godê. Boa. Deixa eu pegar mais uma aqui, que é a saia branca para baixinha. Tem vídeo antigo no canal sobre isso, mas essa aqui, toda vez que eu abro uma caixa de regrinhas no Insta, ou que eu falo sobre esse assunto, ou que eu abro caixa de qualquer coisa, aparece alguém me perguntando se é verdade que a saia longa encurta, ou que baixinha não pode usar saia longa. Então, já que eu tô aqui com o Pinterest aberto, caneta na mão e etc., vamos lá, pegar umas imagens para a gente pensar de novo, é a distribuição da linha. Muita gente deixa, inclusive, de usar a saia longa e aí usa uma saia midi, porque fala, midi não vai encurtar tanto porque não cobre tanto a perna. Só que a midi ela pode encurtar mais, porque ela vai criar mais uma linha horizontal.
Enquanto a longa, ela não cria sozinha esse tipo de linha. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos que são interessantes da gente pensar. A saia longa, ela vem até o pé. E porque ela vem até o pé, ela não cria nenhuma linha interrompendo o olhar. E por isso, uma saia que vai até o pé pode ser melhor do que a saia midi que para um pouco antes. Só que repara que nem todas as saias longas vão ter o mesmo efeito. Por quê? Depende de como isso aqui é coordenado. Então, aqui é um conjunto. Você até vê esse corte, porém, por ser da mesma cor, a gente olha isso aqui de uma forma mais alongada, por exemplo, do que a gente olha esse outro corpo ou esse outro corpo que estão divididos em dois blocos. E esse aqui também tem o cinto, ele dá uma cortada, mas ele corta bem menos do que quando a gente tem essa mudança entre a parte de cima e a parte de baixo, que criam essa linha aqui, que deixa a saia longa realmente um outro tipo de bloco. Outra coisa que vale a pena a gente prestar atenção quando a gente fala na história da saia longa é uma saia longa que vem inteira, sem recortes, ela vai criar um efeito diferente no corpo de uma saia longa que vem cheia de recortes. Tá vendo? Essa aqui não tem recorte nenhum, a gente olha verticalmente. Essa aqui não tem um recorte, a gente olha verticalmente. Essa a gente vê vertical primeiro, mas a gente já vê mais volume na parte de baixo desse corpo, consequentemente essa ideia de que está direcionando o olhar para baixo e achatando a imagem em relação às outras, porque você tem esses cortes. E aí um outro ponto que vale prestar atenção é se a linha faz diferença. Quando a gente tem uma fenda, por exemplo, nesse caso, que a perna está de fora, a gente olha isso aqui de uma forma diferente do que quando a saia está toda fechada. Aqui, por exemplo, tem a fenda, uma fenda sutil. Aqui tem a fenda que conecta com essa linha. Então, esse é um ponto para a gente prestar atenção na saia. E aí, um outro ponto para a gente prestar atenção na saia, que esse look é até interessante para isso, é qual é o tipo de calçado escolhido. Esse sendo um calçado mais fechado, cria alguma interrupção ali no corpo. Então, mesmo que a saia venha aqui, você tem essa quebra de cor, e aí você tem mais uma quebra. O que faz com, de fato, esse pedaço da perna apareça menor. A gente vai ver esse bloco aqui para depois ver a continuidade. Ó, deixa eu diminuir um pouco aqui o traço. Eu vejo esse bloco aqui, esse bloco e esse bloco. Se ela tivesse, sei lá, com uma sandália ou alguma coisa que mostrasse um pouco mais a perna, a gente já ia tirar um pouquinho a impressão da linha. Ainda que esse bloco aqui conte bastante, ele não seria tão evidenciado a gente olhar aqui a continuação até o pé. Então, percebe a diferença da linha, não é só a saia longa, é como essa saia é usada, quais são os detalhes, se tem um botão, se tem uma estampa, para onde direciona, como você está combinando, todos os elementos. Porque a saia pela saia, se você é mais baixa e você tem o desejo, não a obrigação, de parecer mais alta, a saia longa ela pode ser sua amiga. Só que também não é só essa proporção. Você tem que olhar outras proporções do seu corpo. Como eu estava falando antes, ninguém é só a altura. Assim como ninguém é só um quadril, ninguém é só um ombro, ninguém é só um busto. A gente é uma mistura de informações que precisam ser entendidas. Então é importante a gente pensar sobre isso antes de seguir essas regrinhas aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma listada. A Fernanda tá falando, eu tenho dificuldade de usar colar de pérolas, acho que me envelhece. Aí você tem que olhar pelo seguinte, não existe só um jeito de pérola. Existem pérolas diferentes, com acabamentos diferentes, com cores diferentes, em colares diferentes. Então, é diferente um colar que seja uma corrente com uma pérola só num pedaço e um colar que seja aquele colar de pérola toda igualzinha, toda certinha. E é diferente você combinar esse colar aqui todo certinho com um monte de correntes e outras coisas e um brinco de pérola. Ou com outro brinco, ou sem brinco. Então, assim, cada informação que a gente traz para a nossa imagem vai mudando a forma como aquela informação é percebida. O que acontece é que a gente tende ao que eu sempre falo, a gente tira a parte pelo todo. Então é assim, eu tenho dificuldade de usar o colar de pérola, só que você está pensando no colar de pérola como se só existisse um colar de pérola no mundo, e tem vários jeitos.
vários jeitos de usar, vários colares que existem. Então, você tem que entender a informação num contexto maior. E também é diferente você combinar um colar de pérola com um taierzinho e um mule e você combinar um colar de pérola com uma calça jeans e uma camiseta e uma jaqueta de couro. Então, qual é o contexto desse olhar de pérola? Isso vai te ajudar muito mais do que você só se limitar ao colar pelo colar. Então, pensa de uma forma mais ampla. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Eu quase esqueci do meu cappuccino. Eric, a regra do sapato nude, de fato ele alonga? Deixar o peito do pé à mostra, que o povo tanto fala para parecer mais alta. A questão do peito do pé é a questão da linha que eu estava explicando do tênis. Essa não é exatamente errada, mas o sapato nude é uma coisa interessante da gente pensar. E como eu sempre gosto de lembrar, não existe um nude. Nude é sempre referente a algo. O meu nude é diferente do da Deviane, que perguntou, que é diferente do da Silmara, da Vanessa, da Fernanda, das outras mulheres que estão aqui assistindo esse vestir intencional agora. Mas vamos lá, estudar essa questão do sapato nude. Eu acho que eu vou ter que tirar 2 prints aqui, peraí. Bom, aqui eu tenho várias propostas de sapatos que são mais próximos do nude ou menos próximos nessas pessoas aqui. Primeira proposta, tudo preto e daí o sapato nude. Como vem tudo preto aqui, a gente vai olhar para esse bloco e depois a gente vai olhar para esse bloco. Então, talvez, se esse sapato fosse mais escuro, se o efeito é esse, você percebe como a gente dá outra continuidade agora para esse look? Só que aí, de novo, depende do bico, da ponta, depende do se tem algum elemento tipo fivela, tira no tornozelo, alguma coisa do gênero. Aqui é outro interessante da gente perceber, deixa eu tirar esse negócio da frente, que ele atrapalha. Pelo seguinte, o sapato, ele é de uma cor não só próxima à pele dela, como próxima à calça. Então, a gente vai ver esses blocos aqui. Se aqui o sapato fosse de outra cor, vou até pegar alguma que esteja presente no look, sei lá, esse verdinho. Não vou fazer o preto, que o preto, de fato, ia ficar deslocado nesse look. Porque a gente mudou a cor desse calçado, a gente já mudou a forma como isso aqui é percebido. Ó, vou voltar. E aí a gente vê diferente esses blocos. Então, de novo, não é o nude em si, qual é o seu e o nude em referência a quê? Dani, imagem sempre no YouTube, que é que eu não consigo compartilhar no Insta. Então é importante a gente pensar sobre isso. Audrey tá falando que ontem saiu com as roupas mais... Yay! Que legal ler isso, Audrey. Lembrando, esse não é um conteúdo para profissionais. O meu melhor conteúdo para profissionais é sempre no Aulas de Consultoria. Inclusive as consultoras que estão esperando ansiosamente por este momento, eu vou reabrir as inscrições da CC por 24 horas no dia 2. Então, se você é consultora, se você quer melhorar seu atendimento, quer entender com muito mais profundidade todas essas questões, vai lá para o Aulas de Consultoria, que é o meu melhor conteúdo para você. Muito bem, vou encerrar o Vestir Intencional por hoje, porque mais tarde, se tudo der certo, vai rolar aquela mini consultoria ao vivo. Se você é uma das candidatas para essa mini consultoria, fica de olho, porque eu vou entrar em contato pelo WhatsApp com você na próxima meia hora. E aí eu vou mandar mensagem para algumas candidatas que mandaram a informação que eu precisava e vou conversar para escolher quem vai ser a contemplada pela mini consultoria que vai rolar hoje. Que horas? Às 2 ou às 5 do horário de Brasília? Às 2 horas do horário de Brasília, então voltaria ao vivo se tudo der certo. Beijo para vocês e até!